Aqui tá um poema do Walt Whitman. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar um poema do Walt Whitman com vocês no quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que leio trechos de uma obra, teatro, prosa, poema e interpreto. Dessa vez vou falar de um poema deste poeta que não é tão conhecido assim, e o poema que eu vou ler e comentar com vocês não é o principal dele, o mais conhecido, o mais famoso, mas é o poema que o representa melhor, representa o seu contexto, a sua postura diante do contexto. Embora este não seja um vídeo da série O que Esperar de, eu vou ter que falar um pouquinho do Walt Whitman para depois ler o poema para vocês perceberem como todo aquele contexto, tudo que ele era naquele momento histórico aparece no poema. O Walt Whitman é um dos meus poetas favoritos e disse isso naquele vídeo em que eu comentei, apresentei meus poetas favoritos. Ele é um deles por tudo que ele representa, por tudo que ele apregou naquele momento crucial nos Estados Unidos. E já que eu toquei no assunto, vamos falar qual era o contexto dele. Como eu disse, Estados Unidos. Ele nasceu no começo do século XIX, acho que 1819, morreu no finzinho, assim, nos anos 90 do século XIX. Então percebam que ele perpassou por quase todo o século. Ele nasceu no momento em que todas as questões levantadas na independência estavam sendo colocadas em prática. Quase todas, pelo menos, né? A independência americana aconteceu em 1776. Ele nasceu em 1819. Então a gente tem 40 e poucos anos aí de diferença. Numa perspectiva histórica, isso é muito pouco. Então ele nasceu nesse contexto em que a liberdade dita lá, a independência, a autonomia e tudo mais, era uma liberdade almejada apenas para a burguesia e não para todos. Isso vai ficando evidente depois. Tal qual aconteceu com a Revolução Francesa. Então assim, o povo é necessário para se fazer revolução, para fazer independência. Mas o povo não é considerado na hora de distribuir o pão. Normalmente é isso que acontece. No entanto, a liberdade completa, em todos os sentidos, é que busca o Walt Whitman. Isso a gente vai ver na poesia dele. Este contexto de América, pouco depois da independência, é o mesmo contexto do Thoreau, Henri Thoreau, do qual eu já fiz um vídeo comentando o Walden, desobediência civil. É aquele mesmo contexto. Então tudo que eu falei lá naquele vídeo serve para cá. Então ele era contemporâneo do Thoreau. Então os dois querendo liberdade. O Thoreau estava inconformado com as práticas americanas de liberdade apenas para alguns. Como liberdade para alguns, não para todos. A gente tem que se lembrar que a gente está num contexto de escravidão, inclusive nos Estados Unidos. Então a liberdade tão cantada por este poeta e pelo outro pensador é a liberdade para todos, que na prática não acontecia, não se efetivava. O Thoreau ainda ficava inconformado. Como homens que em 1776 lutaram pela liberdade, pode manter outros tantos homens aprisionados. Ele estava falando de escravos. Então é este contexto de Walt Whitman. O poema dele que eu vou comentar aqui é Eu Canto o Meu Próprio Ser, na tradução que eu tenho aqui da Martin Claret. Eu sei que muita gente tem preconceito com esta editora, mas este livro aqui, os poemas estão bem traduzidos. Eu já cotejei um. O poema mais famoso dele é aquele que aparece no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Primeiro o Robin Williams, o professor, sobe em cima da mesa, ensina os alunos a serem revolucionários e tal, e declama este poema. Depois, mais pro fim, os alunos também sobem em cima da mesa, Captain, my Captain, e começam a declamar o poema. No vídeo que eu falei, comentei Thoreau, eu cito também o mesmo filme, porque no mesmo filme tinha um outro poema, não era nem poema, trecho, de Walden, A Vida nos Bosques. E aí, esse trecho aparece no filme. E aparece um poema deste cara, os dois pregando por liberdade, os dois contemporâneos, aparecem no mesmo filme. Isso ajuda a entender o filme, hein? Então, este poema, Ó Capitão, Meu Capitão, ele fez em homenagem a Abraham Lincoln. Porque o Lincoln, pouco antes de morrer, ele teve um sonho
em que ele estava num navio e que não sei o que, enfim. E foi um sonho premonitório e alegórico, porque ele estava conduzindo uma tripulação, e a gente já percebe a analogia, né? Um presidente conduzindo uma nação à liberdade, mas aí, sei lá, acho que foi assassinado, alguma coisa assim. E logo depois ele foi assassinado mesmo, né? Por conta da libertação dos escravos. Então Walt Whitman, a partir do sonho do Lincoln, fez esse poema. Tanto que depois que o Lincoln morreu lá, acho que eu não sei se nas cerimônias fúnebres ou logo depois do enterro, ele declamou em ginásio, enfim, no espaço público esse poema e tal. Eu vou deixar o post que eu tenho comentando isso, esse trecho com um convite, inclusive, para a declamação do Whitman. É um post que eu tenho no blog, vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Então percebam, é este o contexto de Walt Whitman. Então quando eu falo para vocês que ele apregoa, clama pela liberdade, é a liberdade em todos os sentidos, liberdade de gênero, liberdade e liberdade. O Walt Whitman era bissexual, então ele buscava uma liberdade sexual também, ele buscava um panteísmo, ele buscava uma liberdade religiosa. Se a gente pensar que a América para os americanos, e os americanos são aqueles que se encaixam no WASP, homem branco, anglo-saxão protestante, muita coisa fica de fora. Isso para ele não era liberdade, assim como não era para Thoreau. E vozes como de Walt Whitman, Thoreau, neste contexto americano, são bem importantes. Por quê? Porque eles apontam o outro lado. Então, assim, essa liberdade aí, conquistada, não é bem a liberdade que a gente quer. Porque essa liberdade conquistada, ela está segregando. E a liberdade que a gente quer é uma liberdade para a união. Por quê? A liberdade ampla, ela leva à união, porque a liberdade ampla é sem preconceitos. E se não há preconceitos, todos são bem vistos, todos são filhos de Deus, ou todos são irmãos, ou enfim, se todos têm direitos, todos são iguais, aí há que se falar em união. Agora, quando há segregação, nós, depois eles, gente de bem, gente do mal, gente religiosa, gente do mundo, gente espiritualizada, quando há essas divisões, essas segregações, não há que se falar em união, gente. Não é possível, porque quando há esse discurso de nós e os outros, nós e eles, nós e aqueles, não é a união que a gente está querendo. A gente está querendo a segregação, a gente está querendo a exclusão, a gente está querendo a valorização de uns em detrimento aos outros. E não era nada disso que o Walt Whitman queria. Agora, do ponto de vista literário, ele é considerado o pai do verso livre. Ou seja, a liberdade até no fazer poético, ele usa versos livres. Ele também é considerado um dos pais do modernismo para as artes. Lembrando que modernidade, numa perspectiva histórica, modernismo histórico, aconteceu lá século XVI e tal, o começo, né? Numa perspectiva artística, é século XIX. Mais para o fim do século XIX, né? São dois momentos diferentes. Então, Baudelaire também é considerado um dos pais do modernismo para a poesia, lá com simbolismo e tal, europeu. E aqui, o Walt Whitman, ele é considerado também um dos pais do modernismo, principalmente na poética. Ele era jornalista, ele lutou na Guerra de Secessão como voluntário, acho que no exército e depois como voluntário. Então ele viu essa guerra de perto, mais um motivo para querer liberdade. Agora vamos ao poema. Eu canto o meu próprio ser. Eu canto o meu próprio ser, pessoa em si e à parte. Embora expresse o verbo democrático, a expressão das massas. A fisiologia, o que vai da cabeça aos pés, eu canto. Não apenas a fisionomia, nem o cérebro somente é digno da musa. Eu digo que a forma completa é muito mais valorosa. A fêmea, tanto quanto o macho, eu canto. Da vida plena de paixão, pulso e poderio, cheio de alegria, porque pela forma mais livre que há debaixo das leis de Deus. O homem moderno eu canto. Não sei se vocês conseguiram já perceber um pouco disso tudo que eu falei neste poema, que é muito pequeno, mas representa bem o que era o Walt Whitman. Agora vamos aqui, verso por verso. Ele fala assim: eu canto meu próprio ser, e o ser tá com S maiúsculo.
Ou seja, o ser é uma instituição. Então, quando a gente percebe em poema algo em maiúsculo que não deveria ser, é porque aquilo é dado uma importância maior. Eu canto meu próprio ser. É uma instituição, o próprio ser é uma forma de dizer que esse ser é pleno. Pessoa em si e à parte. Ou seja, é um indivíduo marginal. Marginal no sentido de não adesão, de não aderir às convenções sociais, às normas estabelecidas. Eu falei para vocês, ele proclamava a liberdade plena. E os Estados Unidos, a gente sabe, se hoje já não é assim, imagine naquela época, não era a terra da liberdade plena, a liberdade para alguns poucos. Ele não se percebia fazendo parte daquele grupo. Ele não queria fazer parte daquele grupo. O segundo verso, embora expresse o verbo democrático, a expressão das massas. Ou seja, ele está falando que ele é um ser marginal. Ele é um ser pleno e marginal. Mas ele defende o coletivo, as massas. Embora ele esteja marginal, ele seja marginal e se perceba pleno, ele também se percebe parte de um todo. Ele também, e quando a gente fala de democracia, a gente fala de política, então todos com direito, né? Embora expresse o verbo democrático, a expressão das massas. E quando ele fala massas, ele está incluindo todos, ele não está falando de um grupo que tem o poder de instituir o real, ele está falando de todos, inclusive os que normalmente são excluídos. A fisiologia, o que vai da cabeça aos pés, eu canto. Ou seja, tudo, o ser em sua plenitude, inclusive biológica. E quando ele fala apenas a fisionomia, é a tradição dionisíaca. E quando ele fala cérebro somente, tradição apolínea, lá dos deuses gregos. Aqui a gente tem uma referência à teoria clássica. Se isso não fica claro nessas duas partes, fica claro quando ele fala da musa. Eu digo que a forma completa é muito mais valorosa. Quando ele fala forma completa, ele está falando, ora, nem só Dionísio, nem só Apolo, nem só o físico, nem só o cérebro. É tudo. Ele já tinha dito no verso anterior, a fisiologia, o que vai da cabeça aos pés. E quando ele fala fisiologia, a gente tem que perceber que ele está considerando o corpo como um todo, não é só a estética, é o que tem por dentro também, as vísceras até, nada fica de fora. Forma completa, quando ele fala em forma completa, a gente tem que entender a síntese, não é para excluir nada, nem ninguém. A fêmea, tanto quanto o macho, eu canto. Ou seja, perceba, ele fala fêmea e macho, ele não está falando homem e mulher. Tem uma questão de gênero aí. E ele também não está fazendo distinção, ele quer tudo, ele quer um panteísmo, ele quer a inclusão de todos. E quando ele fala eu canto, é como se ele dissesse eu proclamo, eu defendo. Da vida plena de paixão, pulso e poderio. Cheio de alegria, por quê? Pela forma mais livre que há debaixo das leis de Deus. Então, quando ele fala assim, pela forma mais livre que há debaixo das leis de Deus, ele está falando que tudo que ele está cantando, apregoando, não é dogmático. Ele não apregoa segregação, ele não apregoa exclusão. Se isso não tinha ficado claro antes, fica claro agora. Tudo que há debaixo das leis de Deus. Percebam que ele não defende o ateísmo. Ele acredita num Deus inclusivo, um Deus que inclui, não que segrega. E aí, o último verso, ele fala, o homem moderno eu canto. Para ele, a modernidade tem que ser inclusiva, não pode segregar. Para ele, o homem moderno é este homem pleno, pleno em si, como ser completo, e pleno também fazendo parte de um todo que nada e que ninguém exclui. Percebam que é um poema muito curto, mas é muito forte, é quase visceral, não quer deixar nada de fora. Quer defender, proclamar, cantar, seria como uma ode ao homem pleno. Essa modernidade dele também deixa o homem no centro, assim como a modernidade, numa perspectiva histórica, lá no século XVI, deixava o homem no centro. Mas que homem era aquele que estava no centro?
era o homem burguês. Aqui não, aqui ele deixa o homem no centro. Que homem? Qualquer homem, todos os homens. Um sujeito em qualquer contexto, em qualquer condição social, com qualquer preferência sexual. Pode ser bonito, pode ser feio, né? Quando ele fala de estética, para ele não interessa. Pode ser inteligente, pode não ser. Basta ser um sujeito, que ele já tem direito a tudo, que ele merece tudo, que ele tem que ser considerado, que ele não pode ser excluído. Entenderam agora por que o Walt Whitman é um dos meus poetas favoritos? E aqui, Folhas de Helvan, é a magnum opus dele. Ele criou pouca coisa fora disso aqui, porque aqui tem vários poemas. É uma obra que teve várias edições, assim, ele foi a cada edição, a cada versão, aliás, ele ia acrescentando outros poemas. Então aqui essa edição e várias outras que a gente tem hoje, é a edição completa, é a edição mais completa, ou seja, uma tradução, acho que da última versão, que deve ser mais completa, enfim. Afora isso aqui, ele produziu pouca coisa, mas não precisava muito mais que isso, né? Eu li um poema curto e vejo como é denso, como é totalizante, não totalitário, hein? Então, se você não conhecia, muito prazer, Walt Whitman. Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês conhecem dele, se já conhecia, não conhecia, enfim, interajam comigo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Obrigada, beijos e tchau, tchau.